Então, pessoal, nosso objetivo aqui é voltar a falar sobre tensão elétrica e corrente elétrica, que são duas grandezas que fazem parte do nosso dia a dia quando nós utilizamos qualquer tipo de dispositivo eletroeletrônico, né, desde o nosso smartphone até o chuveiro da nossa casa. Mas para a gente entender bem os conceitos básicos de tensão e corrente, a gente precisa entender um pouquinho sobre a estrutura da matéria. Então a gente vai fazer uma pequena revisão aqui sobre alguns conteúdos de química que vocês vão estudar mais a fundo numa próxima disciplina, mas que são importantes aqui para a gente conseguir ter uma intuição sobre os fenômenos básicos da eletrostática. Então a gente tem que lembrar que o átomo ele é a menor unidade constituinte de matéria que define a estrutura de um elemento químico. Então o átomo já foi estudado por diversos químicos ao longo da história e a sua compreensão ela evoluiu bastante e passou por diversas teorias sobre como é o modelo de um átomo. Então, o átomo ele é uma estrutura de matéria muito pequena. Então, a gente não consegue enxergar a olho nu essa estrutura, mas essa figura aqui tem uma ilustração de como seriam as medidas de um átomo. E vocês podem ver que a dimensão do raio médio ocupado por um átomo é da ordem de 10 elevado na menos 10 metros. Isso significa 100 picômetros. 100 picômetros é algo como se você pegasse 1 milímetro de alguma coisa e dividisse em 1 bilhão de pedaços iguais. Então, um desses 1 bilhão de pedaços de 1 milímetro seria esses 100 picômetros. Bom, e tem duas partes principais aqui na estrutura de um átomo. A gente tem essa região no centro aqui, que é muito pequena comparada ao volume total do átomo, e essa região é chamada de núcleo. Ao redor do núcleo, a gente tem um espaço que é chamado de eletrosfera. O nome da região da eletrosfera é porque as partículas que navegam aqui nesse espaço são os elétrons. Então, inicialmente, achava-se que a eletrosfera ela era perfeitamente esférica, mas na verdade a gente pode imaginar essa região como se fosse uma nuvem meio difusa ao redor do núcleo, por onde os elétrons ficam constantemente se movimentando. Para vocês terem uma ideia, o diâmetro do núcleo ele chega a ser 100 mil vezes menor que o diâmetro do próprio átomo, que já é uma coisa muito pequena. Ou seja, comparado ao volume total do átomo, o núcleo ele ocupa um pedaço muito, muito pequeno. Entretanto, dentro do núcleo, nós temos outras partículas que são chamadas de prótons e nêutrons. Aqui os prótons representados por essas bolinhas vermelhas com um sinal de mais dentro. E se a gente olhar para a massa dos prótons e dos nêutrons, a gente percebe que os prótons e os nêutrons eles são 10 mil vezes mais pesados do que os elétrons. A massa do elétron é muito menor que a massa dos prótons. Falei 10 mil aproximadamente. Para a gente fazer essa conta, a gente tem que pegar a massa do próton e dividir pela massa do elétron. E aí a gente percebe que, na verdade, eu fiz uma aproximação meio grosseira e, na verdade, é em torno de quase 2 mil vezes mais pesado. Então não chega a ser 10 mil vezes. Em torno de 2 mil vezes mais pesado. Outra coisa importante que a gente tem que prestar atenção é que os prótons, aqui de dentro do núcleo, são as partículas que criam uma força de atração com os elétrons da eletrosfera. E essa relação de força que é responsável por manter essa estrutura eletrônica do átomo, essa relação de força entre os prótons e os elétrons. Existem outras forças da física que a gente não vai estudar aqui, que são chamadas de força fraca e força forte. Elas também são responsáveis por manter a estrutura do núcleo estável. Mas isso não faz parte do nosso conteúdo aqui de eletromagnetismo. Para a gente, o que importa mais nesse momento é a relação entre a força de atração entre prótons e elétrons. Na química, o número de prótons de um elemento químico é o que define o seu número atômico. A gente pode ver o número atômico dos elementos consultando a tabela periódica, que é essa tabela química aqui, onde todos os elementos conhecidos pelo ser humano estão organizados de uma maneira que facilita o estudo das suas propriedades. Então, por exemplo, o primeiro elemento aqui da tabela é o hidrogênio. O hidrogênio tem número atômico 1. Já o hélio, que é o segundo elemento, tem número atômico 2. Isso está diretamente relacionado ao número de prótons que cada um desses elementos possui. Nessa visualização aqui da tabela periódica, a gente também pode ver a massa do elemento.
E a massa do elemento aqui, ela é um número um pouquinho mais quebrado, mas que tem direta relação com a soma da massa dos prótons e dos nêutrons. Voltando aqui para as figuras, a gente tem duas representações, uma do átomo de hidrogênio e a outra do átomo de hélio. O número de nêutrons no núcleo de um elemento pode variar. Então, na natureza, são encontradas variações do mesmo elemento, sendo que alguns têm número de nêutrons iguais ao número de prótons e outros têm excesso de nêutrons ou ausência de nêutrons em relação ao número de prótons. Então, por exemplo, esse hidrogênio que está representado aqui, é chamado de hidrogênio 1, ou prótion. Ele é um elemento químico que só tem um próton no núcleo e um elétron na sua eletrosfera. Ele não tem nenhum nêutron. Essas variações, onde o número de nêutrons não é igual ao número de prótons, são chamadas de isótopos. Já o hélio, comparado com o hidrogênio, o hélio tem o mesmo número de nêutrons que o número de prótons aqui dentro do núcleo, que são 2. Isso faz com que a sua massa atômica seja aproximadamente 4 unidades de massa. E essa variação aqui do hélio, que é chamada de hélio 4, é a variação mais comum do hélio na natureza. É o isótopo mais comum. Agora vamos observar nessa figura aqui a estrutura do átomo de cobre. Então, nesse exemplo aqui, o átomo de cobre está sendo representado por um núcleo, e esse núcleo ele contém 29 prótons e 29 nêutrons nessa representação. Mas como eu falei, é importante lembrar que os isótopos que são encontrados na natureza, às vezes podem variar em número de nêutrons. E no caso do cobre, os isótopos mais comuns, eles possuem 6 nêutrons a mais ou até 8 nêutrons a mais. São as variações de massa atômica 63 e 65 unidades, respectivamente, somando aí a massa dos nêutrons e dos prótons como sendo uma unidade de cada. Quando a gente tem esses átomos com um número maior de prótons e, consequentemente, eles também sempre têm um número equivalente de elétrons, a forma com que os elétrons se distribuem na eletrosfera não é igual à forma com que os prótons ali se distribuem dentro do núcleo. Enquanto existe uma força de atração entre partículas, prótons e elétrons, existe uma força de repulsão entre partículas do mesmo tipo, ou seja, elétrons e elétrons tendem a se repelir e prótons também tendem a se repelir. No caso dos elétrons, na eletrosfera, isso faz com que eles se arranjem de uma forma bastante distinta. Então, esses átomos com um grande número de elétrons, eles vão ter uma distribuição de elétrons ao longo do que nós chamamos de camadas eletrônicas. São essas camadas que estão ilustradas aqui no átomo de cobre como camadas concêntricas, como se fossem esses anéis, mas na verdade só representam regiões cada vez mais distantes aqui do núcleo. E existe um número máximo de elétrons que pode ser alocado em cada uma dessas camadas. Então, por exemplo, a primeira camada aqui, que é a camada K, ela tem um número máximo de 2 elétrons que podem ocupar essa camada aqui. Na camada número 2, que é chamada de camada L, nós temos até 8 elétrons que podem ser distribuídos e ocupar essa camada aqui. Bom, essa distribuição segue uma lógica que é a seguinte: 2 vezes n ao quadrado, onde n aqui representa o número principal dessa camada eletrônica. Então, por exemplo, se o n for igual a 1, a gente tem 2 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, a gente tem 2 elétrons. Se o n for igual a 2, a gente tem 2 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 vezes 2, 8 elétrons. Na terceira camada, a gente vai ter um total de 18 elétrons, depois 32, depois 50 e assim por diante, seguindo a sequência regida por essa equação aqui. Apesar disso, por uma questão de estabilidade, princípios de conservação, de estado mínimo de energia dos átomos, não são observados na natureza nenhum elemento que tenha mais do que 32 elétrons em uma única camada. Voltando à tabela periódica aqui, trocando ela para uma visualização de distribuição eletrônica, a gente pode perceber que cada linha aqui representa o número principal quântico que indica
o número de camadas eletrônicas da distribuição de elétrons desses elementos. Então, por exemplo, na linha 4, a gente sabe que a gente vai ter as camadas K, L, M e N. A gente vai até a quarta camada eletrônica. Porém, se a gente marcar um elemento aqui, como o potássio, a gente pode ver aqui a distribuição dos elétrons ao longo dessas camadas. 2, 8, 8, 1. Então, apesar de eu ter falado que, seguindo aquela regra de 2n ao quadrado, né, a gente subiria de 2 para 8, para 18, para 32, e depois 50 e assim por diante, observe que a distribuição ela tem outras regras que vocês vão estudar na disciplina de Química, que tem a ver com outros princípios energéticos de como esses elétrons interagem entre si e reagem ali na estrutura do átomo. Então, se você passar aqui por todos os elementos da tabela periódica, por exemplo, avançando na linha 4, a gente vê que a distribuição ela vai seguindo uma regra ali, que é um princípio de orbitais e de subcamadas, que estão representadas por esses quadradinhos menores aqui, até que chega no final da linha e a gente tem uma última camada preenchida com 8 elétrons. E descendo aqui ao longo da última coluna, a gente vê que a última camada da última coluna sempre tem 8 elétrons. E que no máximo a gente tem 32 elétrons nas camadas ali de número 4 e 5. Correspondem a N e O. Então na natureza a gente não vai encontrar nenhum tipo de elemento que chega, por exemplo, a ter 50 elétrons na camada 5. Na verdade, cada uma dessas camadas ela corresponde a um nível de energia desses elétrons. Então, de uma maneira bem simplificada, quanto mais próximo do núcleo, ou seja, quanto menor o número quântico aqui da camada correspondente, por exemplo, a camada 1, quanto mais próximo do núcleo, menor o nível energético aqui desses elétrons. E quanto mais afastado do núcleo, ou seja, quanto maior o número quântico ali da camada, maior vai ser a energia associada àqueles elétrons. Isso também depende um pouco da distribuição dos elétrons nas subcamadas, mas, como eu falei, isso não vai ser um tópico do nosso estudo agora. Vamos prestar atenção aqui no 29º elétron do átomo de cobre, que ficou isolado, solitário aqui, nessa quarta camada da distribuição eletrônica. Então, a última camada que contém elétrons em um átomo, ela é chamada de a camada de valência. E como a gente viu ali na tabela periódica, no máximo, a camada de valência vai ser ocupada por 8 elétrons, por questões ali de estabilidade e relações de energia do átomo. Esse elétron que está na camada de valência sozinho aqui, ele tem uma tendência de ser arrancado. Ele está propenso a ser arrancado desse átomo de cobre. Isso é porque ele está tão distante do núcleo, e o fato de ele estar sozinho aqui faz com que algumas interações entre esse átomo e outros átomos vizinhos possam favorecer com que alguma força arranque esse elétron dessa última camada. Então, esses elétrons aqui da camada de valência, que estão solitários, no caso esse elétron que está solitário aqui, ele é chamado de um elétron livre, por causa disso, por causa dessa propensão de ser arrancado aqui da última camada. A gente pode encontrar o cobre aqui na coluna 11 da tabela periódica. E se a gente analisar outros elementos da coluna 11, por exemplo, a prata e o ouro, eles também têm essa mesma característica. Embora o cobre tenha esse elétron livre na quarta camada eletrônica, a prata tem isso na quinta camada eletrônica e o ouro tem na sexta camada eletrônica, também um elétron livre cada. Então veja, não por coincidência, esses três metais aqui, eles são bastante condutivos. E essa propriedade de ter um elétron livre na última camada está bastante associada a essa condutividade elétrica desses materiais. Ao mesmo tempo que existem esses elementos com um elétron livre na última camada, existem outros elementos que possuem 7 elétrons na camada de valência e possuem uma propensão a receber ou roubar um elétron de elementos vizinhos, para que se completem no que a gente chama de um octeto completo da camada de valência. A gente pode observar esses elementos aqui, por exemplo, na coluna 17, que são os halogênios. Então, o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, todos têm 7 elétrons na sua camada de valência. O cloro, por exemplo, ele faz uma ligação muito comum com o sódio, que
possui um elétron na camada de valência. Então, o sódio, que tem uma tendência a perder esse elétron, costuma se conectar com o cloro, que tem uma tendência a ganhar esse elétron que vai ser perdido do sódio, formando o sal de cozinha, NaCl, numa ligação que a gente chama de iônica. Então, uma ligação iônica é uma ligação entre elementos que têm uma tendência de perder elétrons com elementos que têm uma tendência de ganhar elétrons. Olhando para um desses elementos apenas, por exemplo, vamos pegar o lítio aqui. No caso aqui, a gente tem um isótopo de lítio. Como o lítio tem número atômico 3, ele tem 3 prótons. E nesse exemplo aqui, a gente tem o isótopo de 4 nêutrons. Ou seja, tem um nêutron a mais. Na primeira figura, o número de elétrons e o número de prótons é idêntico. Temos 3 prótons, 3 elétrons. A gente diz aqui que esse átomo ele está neutro. Então, a relação de força aqui entre prótons e elétrons ela está estável. Nesse segundo exemplo, da figura B, a gente só tem 2 elétrons. Então, nesse caso, a gente diz que o número de prótons ele é maior em uma unidade do que o número de elétrons. Isso faz com que exista um desbalanço de força aqui entre prótons e elétrons. A gente diz que isso aqui é um íon positivo de lítio. Positivo por quê? Porque ele tem um próton a mais do que o número de elétrons. Ou, em outras palavras, está faltando um elétron aqui. E o que faz com que esse átomo de lítio tenha deixado de ser neutro e se tornado o que a gente diz carregado positivamente, com uma carga líquida positiva. Agora, se o átomo neutro de lítio receber um elétron, ele vai se tornar um íon de lítio negativo. Isso significa que ele tem um elétron em excesso, um elétron a mais que o número de prótons. E aí a gente diz que ele está com uma carga líquida negativa. Então, esses conceitos aqui de que os átomos eles podem ganhar ou perder elétrons, e o conceito de que existe a camada de valência, e que poucos elétrons na camada de valência dão uma característica aqui de facilidade de perda de elétrons para esse material, nos leva à primeira discussão sobre o conceito de carga elétrica. Então, a partir daqui, a gente vai parar de falar um pouquinho da parte de estrutura da matéria e de química, e vamos falar um pouquinho mais da parte física de carga elétrica, que vai discutir exatamente quais são os efeitos e os fenômenos que acontecem devido a essa estrutura existente aqui e essas características de determinados materiais.